estar aqui com vocês. Tá dando certo. Já estava tensa aqui, gente. Primeira vez nessa live. Oi, Ju. Oi, gente, boa noite. Estamos já aqui, não se preocupe. Opa, Juliana chegou. Eu só estou consertando a minha câmera. Juliana, Felipe. Oi, gente, boa noite. Gente, que bom estar aqui com vocês, gente. Já estamos ao vivo. Boa noite. Eu vou aos poucos passando. Estamos ao vivo, entramos ao vivo. Então, podem deixar que a gente vai aos poucos passando as perguntas do público para vocês. Só lembrando que toda quarta-feira vamos ter sessão a partir das 19 horas. Essa foi a primeira, então desculpa qualquer questão técnica, gente. A gente agradece. A qualidade do filme que a Globo Filmes disponibilizou para nós foi em HD, quer dizer, o mais próximo do que o remasterizado pode nos dar em termos de high definition. E foi com grande carinho e afeto que a gente recebeu e podemos ter essa oportunidade de exibir. Gostaria de poder passar a palavra para Rony Filgueiras, que nós trocamos de lugar. Eu ainda vou tentar consertar minha questão da câmera aqui, que ainda não ligou, mas agradecer que a Rony pediu para mediar, que significa muito para ela o filme, o autor, e Juliana, pesquisadora também presente conosco, vai falar um pouquinho mais sobre Suassuna, e o grande Matheus Nastergalli, um dos nossos maiores atores do cinema, não só brasileiro, digo, mas internacional, com inúmeros filmes, inclusive um dos meus favoritos dessa década de agora, que foi Zama, da Lucrécia Martel. Matheus sabe bem como eu me sinto em relação ao filme. Então, Rony, a palavra é contigo. Se quiser fazer sua introdução antes de fazer alguma pergunta, gente, vai lá, um agradecimento, começando pelo... Foi ótimo. Obrigada também ao pessoal do Circuito Estação Net de cinema, que está completando 35 anos. Né? Eu posso dizer que também sou dessa geração. E que coisa mais linda abrir esse debate com o filme do Alto da Compadecida, tendo aqui Matheus maravilhoso, Juliana também, que vai nos enriquecer aqui com muitas informações a respeito de Ariano Suassuna, tá? Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução a respeito de algumas informações sobre o próprio filme, tá? Ele foi concebido originalmente como uma minissérie que estreou na TV, tá? Dirigido pelo Guel, e foi lançado em 1999. Aliás, curiosamente, Guel Arraes, filho de João Arraes, com quem Suassuna trabalhou como secretário de Cultura de Recife, né, onde o Ariano vivia. Ariano paraibano, nasceu em João Pessoa e depois foi estudar. Se transferiu, aliás, a família inteira se transferiu para o interior, em Itaperoá, para fugir de uma tragédia familiar de origem ligada à política. Né? O pai dele foi assassinado. E depois ele se transferiu para Recife para poder estudar. Né? Ele é formado em Direito e depois se dedicou, quer dizer, ao mesmo tempo se dedicava ao teatro. O filme foi a maior bilheteria do ano 2000, com mais de 2 milhões de espectadores. Né? E em 2015, o filme foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema numa lista dos 100 mais importantes filmes brasileiros de todos os tempos. Então, isso acho, para mim, é indiscutível, né? Assim, o valor como obra, né? E como disse uma das nossas espectadoras aqui, a Raíssa Cabral, ela não sabe o que é melhor. Se é o filme, se é o elenco. E realmente todas as interpretações são assim preciosas, né? Uma nota para encerrar vamos dizer, esse quiz aqui sobre as curiosidades sobre o filme. O filme se passa em Itaperoá. E, na verdade, Itaperoá, no filme, ela foi substituída por uma cidadezinha chamada Cabaceiras, que fica no interior da Paraíba, que é considerada a Hollywood do Nordeste. Né? E é lá também, em Itaperoá, onde existe a fazenda Carnaúba, né? Onde o Ariano começou a criação de cabras, porque ele ganhou um prêmio
pelo romance A Pedra do Reino, e pegou esse dinheiro e comprou cabra. Foram 200 cabras, que, aliás, se multiplicaram, são milhares agora, e ele fez essa sociedade com o primo dele, o Manelito Dantas Vilar, que, infelizmente, morreu agora em julho, aos 83 anos. Então, fechado esse quiz, né, essas curiosidades, eu queria introduzir rapidamente Juliana Rodrigues Moraes. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia da UF. Lá também, nessa instituição, ela fez a graduação e o mestrado dela em Sociologia, né? E hoje em dia ela se dedica a essa pesquisa a respeito do Ariano no Núcleo de Estudos Comparados e Pensamento Social. Agora, introduzir Matheus Nastergalli parece brincadeira, né? Assim, quem não conhece, né? Matheus, queridíssimo, paulista, né? Com 52 anos, não sei se eu estou fazendo o cálculo certo, acho que é isso. Ator, diretor e autor, né? Começou no teatro com 20 anos, né? Trabalhou com gente da pesada, né? Ganhou prêmios e começou, depois do sucesso dele em minisséries, levou ele para o cinema, né? Ministérios da TV essas minisséries levaram para o cinema. Onde ele também acabou dirigindo o primeiro filme dele, que é A Festa da Menina Morta, né? Em 2008. Se eu não estou enganada. Então, eu queria que... Bom, falando um pouquinho agora do nosso curador, Filipe Pitanga, curador, crítico, pesquisador de cinema, também ele acha pouco, mas ele ainda é editor do site de cinema Almanac Virtual, já participou de inúmeros festivais de cinema no Brasil e no exterior. Tá? A formação de Filipe, na verdade, é no direito, mas ele é professor da Academia Internacional de Cinema e aluno de mestrado do programa de pós-graduação em comunicação da UFRJ, onde ele é orientado pela documentarista Anita Leandro, também minha querida professora. Dito, fazendo rapidamente essa mini bio dos nossos convidados aqui, eu vou fazer a minha primeira pergunta para o Matheus. Matheus, está me escutando direitinho? Estou sim. Sessão espírita, sessão espírita. Está me escutando? Sim. Então, Matheus, numa entrevista ao Estadão em 2010, quando a Ariano ainda, obviamente, estava vivo, né? Não é tão sessão espírita assim, o Suassuna afirma que você foi o melhor intérprete do João Grilo. Ele afirmou que a sua atuação foi impecável, você consegue passar, agora abre aspas, toda a esperteza do personagem que luta contra o patriarcado rural, a burguesia urbana, a polícia, o cangaceiro e até contra o diabo. Agora eu pergunto, qual desses você não gostaria de encontrar pela frente, Matheus? O cangaceiro, o diabo, a polícia, a burguesia urbana, o patriarcado rural? A gente encontra com eles todo santo dia, não é? Agora menos na pandemia, que a gente é obrigado a ficar quarentenado. Mas o poder diabólico está espalhado pelo mundo todo, isso desde muito tempo. Então, não é à toa que, apesar do Alto ser muito brasileiro, ele é medieval, é universal. E eu acho que eu não gostaria de encontrar, principalmente, isso tudo somado ao bolsonarismo. Qualquer um deles, somado ao bolsonarismo, seria o meu pior pesadelo. Ou seja, tenho encontrado bastante pela frente todas essas instâncias daquilo que dana o homem simples e daquilo que impede a gente de não viver só para comer, né? Eu acho que a grande empatia, no fim das contas, do Alto é
ser altamente política, apesar de brincante, porque João Grilo e Chicó precisam comer, apesar de todos esses poderes que você citou, né? Cada vez mais a gente fica com essa sensação de que o poder realmente já passou do ponto de existir da maneira como ele existe, que era preciso abraçar os que, entre aspas, ficaram para trás, para a gente fazer uma caminhada todo mundo junto. Mas eu queria dizer que as palavras do Ariano muito me emocionaram na época e até hoje. Eu vi muitos grilos, pelo menos todos os grilos feitos para o cinema, eu assisti, antes da gente fazer a nossa série, que depois virou um filme, mas não vi infinitos grilos feitos pelos teatros do Brasil afora. Estou dizendo isso porque o Alto ele é um sucesso de público desde a sua primeira montagem. Ele é a peça brasileira mais montada no Brasil, desde sempre, ininterruptamente, antes e depois do sucesso da minissérie. Eu não sei vocês, mas eu não tenho notícia de nenhuma peça brasileira que tenha conseguido fazer esse trânsito com tanta força, tanto êxito e relevância. Ser, ao mesmo tempo, nascida num dramaturgo, num escritor maravilhoso, cultíssimo e ligado às raízes do Brasil, com S, do Brasil da gente, ser montado o tempo inteiro, no Brasil inteiro, desde que estreou, profissionalmente, amadoristicamente, nas escolas de teatro, nas escolas normais, nos cursos de teatro, dos colégios, sempre tem o Alto sendo montado, com adaptações, pelo menos 4, de cinema bem-sucedidas e com boa recepção, seja de público, seja de crítica, e passando pela televisão com o sucesso que passou. Quer dizer, todos os derivados do teatro, nas diversas mídias que vêm depois do teatro, televisão, cinema, e agora as exibições online, tudo, todas foram de sucesso. Então, eu acho que ele quis ser gentil comigo, Ariano, mas eu tenho certeza que são infinitos grilos, e alguns provavelmente acessam regiões que eu desconheço. O que eu posso dizer é que eu fiz a lição de casa, muito bem dada pelo Guel Arraes, que é, obviamente, conhecer a obra de Ariano mais profundamente, antes de filmar, assistir os filmes que me foram possíveis, e toda a bibliografia que ele me passou sobre a origem do João Grilo. O Chicó é um personagem de criação do Ariano, ele sai da cabeça do Ariano. Se não me engano, ele era um capial, uma pessoa que o Ariano gostava, ali em Taperoá, um contador de causos, que foi esse cara que inspirou o Chicó. Não sei se ele se chamava Chicó, não lembro disso, se ele chamava Chicó mesmo. Mas o grilo já existia na oralidade do Nordeste, estava registrado na literatura de cordel, e então, uma reunião desse personagem da ficção popular brasileira, com arquétipos medievais, estou falando da comédia dell'arte, das fábulas, estou falando de Lazarilho de Tormes, dos arlequinos todos, depois dos criados de Molière, tudo isso reunido com o grilo que existia no imaginário nordestino, foi eternizado, condensado e reunido na peça O Auto da Compadecida. Então, eu fui muito ajudado pelo meu diretor, pelo meu autor, que é um gênio, e pelo arquétipo do grilo. Eu quero dizer que é tão bom, o personagem é tão bem escrito, é tão maravilhoso, ele está tão fincado na genealogia nossa, arquetipal, ele é tão o Arlequim sobrevivente aos poderes, ele é tão o brasileiro, quase todos nós, sobrevivendo aos poderes, e o texto é tão bonito, e a direção do Guel foi tão boa, tão linda,
a direção de arte, a maquiagem da Marlene Moura, tudo, que era quase como que depois de estudar muito, só me deixar levar, que o cavalo me guiaria, sabe? Foi muito difícil começar, depois foi muito fácil fazer. Ele existia por si. Se eu obedecesse algumas regras, era gol, gol, gol. Fizemos juntos esse trabalho, eu e Celton, eu para o Grilo, ele para o Chicó, mas, obviamente, um depende do outro, porque é uma dupla. Então, os tons que eu dou no meu Grilo têm a ver com os tons que o Celton escolheu para o Chicó, e vice-versa, para que a gente se complementasse. E ganhei na vida essa experiência linda, e o presente de estar eternamente no sorriso das pessoas que olham para mim, assim, desde que o Alto estreou, além da minha vida ter mudado em muitos sentidos, porque é um trabalho marcante, importante e de sucesso, não só porque teve muita bilheteria ou muita audiência, mas um sucesso artístico, uma aprendizagem bonita. Ele também nos jogou, a todos nós, eu acho, mas posso falar por mim, para dentro do coração das pessoas do Brasil, e quase todo sorriso que eu recebo na rua, agora em tempos de pandemia aqui pela telinha do celular ou do computador, quase todo sorriso também abarca um carinho pelo João Grilo. Então é uma alegria. Eu estou online ou eu saí? Está online. Deu para ouvir? Todos estamos. Deu para ouvir. Eu acho que a Rony a Rony, pronto, o Rony voltou. Sim, mas voltei, gente. Aqui é a sessão espírita, tem que bater para a gente voltar. Então, era uma pergunta que eu tinha curiosidade, Matheus, a respeito da reação. Que reação era mais comum desse espectador, desse fã, a sua interpretação do João Grilo? Qual foi a coisa mais comum ou citada também que você recebeu como retorno desse personagem? Eu não sei. Eu falei, acho que você tinha caído aí, mas é um carinho, um carinho permanente. Quase todo sorriso que eu recebo na rua, e é muita coisa. Eu tenho certeza que se relaciona um pouco com o Grilo. Claro que tem a ver comigo, com outros personagens populares, mas eu tenho certeza que o Grilo é responsável por boa parte desse sorriso. O Grilo e o Chicó causam um tipo de sentimento de irmandade. Eles são... É um trabalho de plantio socialista. As pessoas se sentem irmanadas. Elas querem abraçar. Elas querem fazer uma piada. Às vezes é até incômodo, porque a pessoa vem para você necessariamente achando que você é muito bem-humorado, muito safado, muito esperto, quando, na verdade, você é só um romântico, paulistano, carrega uma culpa católica danada, e eles querem que você seja o João Grilo, que você aguente as piadas, que você tire de letra. Muitos se aproximam, principalmente quando eu estou no Nordeste, pessoas simples, do Brasil com S, se aproximam sem barreira nenhuma, sem a barreira do oi, posso me aproximar, né? Muito bom isso. Eles vão direto para o abraço. Quando eu vejo, eu estou sendo abraçado pelo pescador e chacoalhado, sentindo o cheiro dele, e o cara está tentando botar pinga na minha boca. Bebe, João Grilo. É bem íntimo, é bem promíscuo o carinho das pessoas com o João Grilo. Aí o meu corpo acaba vivendo isso, essa sensação constante. O que me impressiona demais é que isso não passou, isso não foi amenizado com os anos. Acho que, ao contrário, isso aumentou. É porque hoje em dia todo mundo tem o DVD, não sei nem, acho que DVD agora já nem tem mais, só eu talvez tenha DVDs. Mas as pessoas têm o filme baixado em algum lugar, ou assistem, acho que DVD muita gente tem ainda, viu, gente? E dizem,
todo domingo eu passo alto, eu boto alto para rodar lá em casa. Agora, eu não lembro se foi no final do ano ou no iniciozinho desse ano, a Globo reprisou pela primeira vez a série, os 4 capítulos, que deram origem ao longa. Remasterizados, aliás, com uma abertura linda, nova, linda, e com os efeitos especiais um pouquinho mais, vamos dizer, melhorados, mas sem perder a coisa bonita, armorial, que já estava desde o início, né? E a coisa voltou até, assim, eu nunca senti baixar o amor pelo Auto da Compadecida, nunca. O filme é exibido 2 vezes por ano na Globo, está sempre em algum canal a cabo, enfim, não para. Mas agora com a reexibição dos 4 capítulos, deu renovada, porque muita gente tinha esquecido como era legal a série. E como tinha muito mais cena do que no filme, tinham esquecido de algumas coisas, eu também já tinha me esquecido de algumas coisas, que a série realmente é maravilhosa. E aí a coisa voltou com uma força. Olha, agora, hoje, esse é o 3º encontro virtual que eu faço para falar do Alto. Eu falei com a Rádio Guaíba, eu falei com uma televisão do YouTube, um canal YouTube. Estou falando com vocês agora e não parou. A assessoria da Rede Globo hoje já me avisou que está tendo muito pedido, porque o filme estreou em setembro. Então, provavelmente eu vou atender mais imprensa para falar. Para mim é uma alegria, eu me comovo sempre, com a vantagem de que agora eu já não sou mais aquele homem que foi João Grilo. Apesar de eu carregar os aprendizados dos personagens, como a gente aprende coisas na vida, a gente aprende coisas na cena também. Isso é um fato. Não tem a ver com possessão, nada disso. Eu faço lição de casa, eu sou bem técnico, apesar de me jogar visceralmente na cena, mas eu sei o que está acontecendo. Eu estudo antes, eu calculo meus passos, eu faço um desenho de voz, eu trabalho. Mas depois eu vou para um tipo de vivência, que é uma vivência artística. Então o personagem me deixa marcas. Mas agora, 20 anos depois, eu sou realmente outro homem. O que mais continua marcado em mim do Grilo é esse afeto que eu ganhei morando no Brasil. Eu me sinto protegido pelas pessoas, por ser o Grilo delas, assim, é uma coisa que eu tô com vontade de chorar agora, por exemplo, porque elas têm vontade de cuidar delas mesmas, então elas têm vontade de cuidar do Grilo, que é o cara que tem que roer um pedacinho de pão na padaria para poder comer pão, né? O Grilo é esse cara, é o cara que, acho que é quase todos nós, que dá um jeito de burlar um pouco o imposto de renda, ou que, vamos dizer, a funcionária que a patroa comprou 20 sabonetes caros e ela leva um para ela, toma banho. O Grilo está morando na gente o tempo todo por causa da desigualdade. Então, mesmo anos e anos depois, eu já não sou aquele homem, nenhuma célula em mim é a mesma que habitava meu corpo naquela época, eu sou todo outro. Mesmo na consciência do mundo, nas minhas aspirações, as minhas tristezas são outras, e as minhas alegrias também já são outras. Eu quase que assisto como um espectador neutro, sem memória, quase que eu assisto junto com todo mundo, o João Grilo e o Chicó, e dou risada das piadas do Selton igual das minhas. Antigamente eu sempre achava que o Selton estava maravilhoso e que eu, infelizmente, não tinha conseguido. Demorei anos achando que eu tinha ficado devendo para o João Grilo. Agora eu já relaxei. Agora eu dou risada e falo, olha, putz, foi um gol fazer ele vesgo, né? Sabe, eu fico me divertindo. E a dramaturgia, a adaptação, o texto é maravilhoso, mas a adaptação do João Falcão, Adriana Falcão e Guel também é muito saborosa. Tudo baseada em outras peças também do Ariano, porque tinha que ampliar um pouco a peça para poder fazer 4 episódios da série. E depois, de uma certa maneira, deu-se uma ré
para voltarmos mais perto do Alto original e podermos ser exibidos no cinema. Quer dizer, a série era muito longa. Eu continuo preferindo a série, porque, enfim, lá está todo o material lindo que a gente elaborou. Mas vou contar um segredo aqui. O Guel é espertinho, ele preveu, ele não tinha certeza, mas ele imaginava que pudesse virar filme. Talvez durante a feitura, porque foi feito em película, com uma câmera só, em cabaceiras, né, e tal. Eu sei que em algum momento, em alguns momentos da gravação, da filmagem, na verdade, ele pedia para a gente repetir uma cena com um final diferente. E ele dizia, isso foram 2 vezes, eu acho, ou 3 no máximo, e ele dizia, para se virar filme, eu posso emendar aqui com outra cena, ao invés de ter que seguir para a cena que a série pede que eu siga. Mas isso ficou meio esquecido por nós, e não era bem um segredo, era uma esperança. E aconteceu. O caminho inverso nunca foi tão possível. Você fazer uma série na TV e depois condensá-la e ir para o cinema, em geral não dá certo. Acho que o Alto foi talvez um dos primeiros e últimos eventos assim. Acho que o Alto e o Bergman, As Cenas de um Casamento Sueco, né? Que era uma série de TV, e depois você assiste aquele filme gigantesco, como se fosse um clássico. Se não me engano, são os exemplos que eu consigo dar de séries de televisão que são consideradas sucessos de cinema, né? Mais recentemente, só para lembrar, a gente teve o documentário sobre o O.J. Simpson, que ele inclusive fez o Oscar mudar as regras. Ele era uma série de 8 episódios, ele foi exibido como um filme de 8 horas para concorrer ao Oscar. Ele ganha o Oscar de melhor documentário com uma concorrência desleal, com 8 horas de desenvolvimento planejadas para o seriado. Então, eles a partir de agora mudaram as regras do Oscar para isso não mais acontecer. E recentemente também teve o seriado Twin Peaks, só para lembrar do David Lynch, que a última temporada, a Cahiers de Cinema, que ainda deu seus grandes riscados, né, nessa contemporaneidade, elegeu o melhor filme do ano em que foi lançado. Então, elegeu uma temporada de um seriado como melhor filme. Mas foram só curiosidades que eu queria avisar ao público. Tem muita pergunta. Algumas perguntas, muita gente, eu estou tentando colocar aqui na tela os elogios, os comentários, agradecer. 2 perguntas eu coloquei, porque eu acho que o Matheus, enquanto falava, chegou a corresponder. Que a Maria Clotilde perguntou sobre a eternidade do Alto. Acho que o Matheus respondeu muito bem quando ele falou sobre a brasilidade até hoje representada ali, que hackeia o sistema e as injustiças. E o Mauro Moura perguntou muito bem colocado, por ser um papel marcante na vida, se o João Grilo não atrapalharia o trabalho de ator. Mas eu acho que o Matheus também chegou a corresponder várias questões assim. Eu acho que talvez ele elabore depois um pouco mais, mas ele chegou a corresponder que não volta a ele, né? Ele hoje consegue separar isso de um passado que ainda existe, mas paralelo, quando o Matheus falou muito sobre essa afetividade do personagem. Mauro o nome dele, né? O Mauro, que até falou que o sonho dele é um dia atuar contigo. Obrigado. Mauro, sim, é uma sombra, mas é uma sombra boa. Eu não tenho medo do João Grilo. Fiz coisas tão diferentes e outras tão parecidas, algumas tão opostas. O último filme que eu fiz com Cláudio Assis, Piedade, passou no Itaú Play, num tipo de um festival online, com um sucesso lindo de acessos. Cláudio Assis é um cineasta bem radical, então tivemos uma quantidade de espectadores que não teremos, provavelmente, no cinema quando a pandemia acabar, fazendo um personagem que é um tipo de um gay de armário hipercapitalista, um paulista do interior metido a rico, metido a hyper, totalmente escravo do mercado, trabalha para uma petroleira. E meio retrato do, vamos dizer assim, do ganhador das últimas eleições, o cara totalmente ligado na grana. Ou seja, filme nordestino,
diretor com quem fiz personagens de sotaque nordestino, quinto longa com esse diretor, fazendo um paulistano de armário, quase que uma caricatura do bolsonarista. Só vinha saber isso depois, porque na época a gente não estava ainda nessa onda. Quando eu falo bolsonarismo, eu não estou sendo necessariamente pejorativo, eu quero explicar isso. Estou falando de um perfil geral do que engloba a figura, as propostas de uma figura, né? Que seria o agronegócio, a indústria alimentícia, a meritocracia, um pouco o abandono de um sonho de Brasil para um Brasil que se rende vamos dizer, ao fim do mundo, protegido por uma falsa fé. É como eu vejo o bolsonarismo. Só para complementar, desculpas, o Moura, ele na verdade está falando que o nome dele é Adalmir Miranda, é porque no YouTube ele está com outro nome, então o apelido do YouTube às vezes confunde a gente. Então, obrigado, Adalmir, corrigindo. Adalmir, resposta para você, não me atrapalha, é uma sombra, mas é uma boa sombra, como a minha, a que eu tenho mesmo, ela não me atrapalha. Como algumas pessoas também perguntaram do Ariano, perdão, aqui no chat, eu até ia passar a palavra de volta para a Rony, porque ela tinha me dito que ia perguntar para a Juliana sobre... Mas guarda, para a gente não perder, Matheus. Nossa, quando eu ia passar a palavra para a Rony caiu. Peraí, voltou. Mas, Matheus, já vai guardando aí, que muita gente quer saber sobre a sua carta que você escreveu sobre o Ariano. Então, guarda sobre isso, que é a carta publicada e a carta da época. Então, eles querem saber as diferenças de encontro de olhares. Mas, para falar sobre um pouquinho o Ariano do passado, Rony, contigo. Filipe. Oi. Antes da gente continuar com o Matheus, eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, que eu acho que poderia esclarecer alguma coisa, quer dizer, muitas coisas, né, no nosso debate aqui. Juliana, você está escutando? Oi, estou escutando, sim. Então, vamos lá. Vocês estão Juliana, escutando? Tudo bem. Uma curiosidade que eu tenho é por que você se interessou por esse objeto, né? Sobre o objeto de pesquisa, o Ariano Suassuna. E é um dado, um traço muito característico da obra dele, é esse humor, né? E que ele, como pertencente à terceira geração de modernistas, né? Que também ele usava esse humor como, vamos dizer, como uma forma, né, de crítica social, né? E é um culto, né, dessa cultura nordestina, né, sertaneja, né? Eu queria saber qual a força desses elementos, né, que combinados deram nessa obra maravilhosa, e qual é o efeito que o Ariano pretendia, se é que ele pretendia algum tipo de efeito, né? O que ele queria provocar? O que ele queria provocar com isso, com essa obra dele? Fala um pouquinho de você também, por favor. Alô, vocês estão ouvindo? Sim. Gente, boa noite a todos e a todas aqui presentes, né, virtualmente. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite. Tá no mudo? Ah, não, é porque tá atrasado o vídeo, tá? Desculpa. Então, eu gostaria de agradecer, dizer que eu estou muito honrada com o convite, Filipe, muito obrigada, né? Nesse contexto, assim, de celebratório de efeméride dos 35 anos do circuito, e também dos 65 anos da peça e dos 20 anos da adaptação dirigida por Guel, né? Queria lembrar também que a gente está comemorando os 50 anos do Movimento Armorial, semana que vem, que o movimento foi da Suassuna, né, e que será celebrada pelo Centro de Artes da UF no próximo mês, entre o dia 7 e 18. A gente vai ter também a presença do Matheus lá, através do seu canal no YouTube, né, que agora as coisas estão funcionando virtualmente, né, por conta da pandemia. Então, pesquisar o universo do Suassuna, para mim, né, tem sido, assim, desafiador, né, porque eu digo isso porque quando eu decidi trabalhar com a sua obra, mais especificamente com o Romance da Pedra do Reino, né, eu fui com o olhar de uma estudante que estava se formando em sociologia.
Então, minha intenção inicial era encontrar em Suassuna um crítico da própria sociologia, né, um discurso sobre o sertanejo enquanto objeto. E aí, com o passar do tempo, conhecendo a obra dele e tudo, eu percebi que a crítica dele estava direcionada, com relação à sociologia, mas à ortodoxia dessa disciplina, né? Que buscava compreender uma dada realidade a partir de um aparato conceitual já dado a priori, né? Então, ele dizia que havia uma necessidade de se olhar para o cordel com outros olhos, que não esse, que ele dizia que era muito eurocêntrico, né? Que era muito... ele tinha uma frase que ele usava do Machado de Assis, que era o Brasil real e o Brasil oficial, né? Ele dizia que o Brasil oficial das instituições e das elites, ele ficava de costas para o Brasil real, né? E principalmente esse universo sertanejo, da cultura sertaneja, né? Ele dizia que as elites, né, elas tendiam a enxergar nesse universo do cordel as marcas do atraso, de um subdesenvolvimento cultural, né? Ou mesmo enxergar em suas práticas sociais, tentar enxergar isso, uma visão mesmo eurocêntrica, uma religiosidade tal como a religiosidade católica de um ortodoxa, né? De um catolicismo ortodoxo. E ele vai dizer que não, que é um catolicismo, digamos, popular, de uma cultura popular, de um catolicismo local, né? Enfim, e aí quando eu conheci esse universo dele, eu fiquei um pouco receosa no começo, porque eu tinha que cordelizar meu olhar para entender Suassuna, né? Então ele era crítico dessa visão folclórica ou sociológica do sertanejo, da realidade social, enfim, desse nordestino subalterno, né? Então ele vai lembrando que, até hoje, essa marca do sertanejo que não sabe votar, que o linguajar é inadequado, né, que é um ser carente de recursos socioeconômicos e tudo, isso ainda vigora, né? Essa imagem, ela é muito marcada no pensamento social. Então, o Suassuna, ele tentou, de certa forma, desconstruir essa imagem, né, apresentando um sujeito como narrativa, como performance. E foi atenta a esse olhar, essa visão crítica de Suassuna, que eu fui buscando, que eu me deparei, quando eu me deparei com esse sujeito, fui lendo a Pedra do Reino, ao invés de achar o objeto, né, o sertanejo, eu me deparei comigo mesmo, né, com o próprio sujeito, né, que eu sou sertaneja, né, e só consegui perceber esse universo do cordel, ressignificar esse universo por conta da pedra, através da Pedra do Reino, através do Suassuna, né, das aulas espetáculos, acho que aqui, quase todo mundo aqui deve conhecer as peripécias do Suassuna aí, né, com suas aulas espetáculos que estão disponíveis aí, com as suas peças, os livros, então meu desafio agora no doutorado, que eu estou iniciando, né, tem sido mergulhar nesse universo de cordel, a partir dos ensinamentos do mestre de Suassuna, né, que tem cordelizado esse olhar sociológico para que eu possa entender essa linguagem poética, né, como um modo de ser mesmo, de uma tradição. Tentando entender, por exemplo, lembrando aqui do filme, né, por que o I Love You do Chicó, né, traduzido pela linguagem de cordel, significa morena em francês. Então, foi tentando entender esse universo, né, cordelizado do Suassuna, que eu me interessei e que eu venho buscando me aproximar cada vez mais, né. Acho que é isso, assim, com relação a crítica que ele faz, né, essas elites da nação, essa religiosidade ortodoxa, essa religiosidade que não integra, que não agrega. Na Pedra do Reino, ele vai falar que o narrador da Pedra do Reino, ele vai dizer que a Santíssima Trindade sertaneja é composta por 5 elementos, que é o diabo, o pai, o Espírito Santo e o filho. Mas aí ele acrescenta a mulher, o encorado, que é o diabo, que participa também dessa comunidade, né? E integra os animais também. Você vê que o Chicó, ele vai questionar, ele vai falar que o cachorro tem alma. Bom, se ele não tem alma, pelo menos ele tem ele tem um espírito, uma alma penada, né? Se ele não vai para o céu, eu não sei, mas que ele tem uma alma penada ali na terra, ele tem. Então, o papagaio que decora a Bíblia, né? O papagaio que decora a Bíblia, decora as imagens da Bíblia, hein? Eu ia até perguntar para o Matheus, mas quando você vê, quando ele está lendo a Bíblia, ele não está lendo a Bíblia, as letras, ele está lendo a imagem, né? E o enterro da cachorra, enfim, todo esse universo mítico, né, que o Suassuna tirou do cordel,
que ele tirou desse contato. Ele nasceu ele ficou ali transitando em Itaparaíba e Pernambuco, né? Mas ele viveu muito em Itaperoá desde a infância, né? E foi nesse contato que ele teve com o cordel, com os cantadores, com todo esse espetáculo mágico, né? Poético, né? E também no Recife, no mercado no mercado de São José, né? Que ele via ali aqueles espetáculos dos homens das cobras, dos vendedores de garrafada, né? Tem até uma peça agora que saiu agora um livro, agora publicado, que é o Sedutor do Sertão, que tem um personagem que é típico, né? O arquétipo desses cantadores, desses vendedores de garrafada, desses cantadores, né? Dessa feira, que é o Malaquias, né? Então, Suassuna, ele me traz esse universo, ele ressignifica esse universo para mim, ele me aproxima desse universo. Então, por isso essa importância para mim, né, da obra do Suassuna enfim, acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi. Eu queria falar uma coisa que me ocorreu durante a tua fala. Sim. Sobre esse desejo de que o homem sertanejo não fosse o resto da humanidade, mas o centro dela, pelo menos no ponto de vista de quem está ali, e sendo um autor e um artista dali e para ali. Quer dizer, os protagonistas são aqueles que, em geral, são os coadjuvantes, né? Os protagonistas são os sertanejos. É João Grilo e Chicó, eles são os protagonistas. A ação se move a partir do Grilo, e as elites todas são ridicularizadas de alguma forma. E isso é um procedimento já medieval, né? Na comédia dell'arte, nas peças de mulher depois na França, quero dizer, esse desejo de dar protagonismo àquele que a princípio estaria à margem, é uma tradição a qual eu acredito que Ariano Suassuna se filia de maneira muito feliz, e botando a gente para dentro da história universal da dramaturgia, né? Acredito, eu fecho aqui o áudio para não dar interferência. Então, eu acho que o Suassuna, ele tem essa sacada, né? Ele transita entre o local, como ele tem muita propriedade do que ele fala, esse universo pertence tanto a ele que a obra dele se universaliza, né? Acho que tem essa perspectiva. Ele vai dizer que ele teve influência de Euclides da Cunha, do romanceiro ibérico, ele teve várias influências, mas a determinante mesmo foi o cordel sertanejo, né? O cordel a tradição de cordel do Nordeste, né? E é interessante, Matheus, eu estava assistindo a peça, para mim, muitos falam que o protagonista, pensando no que você falou, né, que o protagonista é o João Grilo, né? E eu vejo o Chicó, eu não consigo ver o Chicó separado do João Grilo. Para mim, o Chicó e o João Grilo o cantador, forma a figura do cantador, para mim, assim, forma a figura do cantador, sabe? Daquele, é como se eles estivessem num duelo ali, né? Fazendo um repente, né? Você vê, tem passagens que parece que um tá dando continuidade à existência do outro, né? É uma coisa assim muito orgânica entre eles, né? Um depende do outro. Bonito isso, então. É lindo. Queria aproveitar, concordar com a Juliana para até passar para o Matheus. Primeiro, concordando com a Juliana, o fato de que é uma peça que, além de ter a palavra, né, do Suassuna, o texto que é tão forte, tem corpo, tem o corpo. E como o cordel é um desenho, é uma forma muito plástica, imagética de palavra, né, a gente consegue ver
as imagens, quando a gente lê um cordel, a gente vê os desenhos de cordel e a gente consegue ler quase vendo os desenhos de cordel, vocês quase parecem caricaturas, mas ao mesmo tempo muito reais, quase como se fossem personagens animados. Vocês andam juntos, vocês dançam, não só vocês, Chicó, mas todos os personagens parecem que estão num tango, andam para trás, andam para frente. É um repente, como a Juliana falou, é uma coisa que tem uma corporalidade. O que leva a uma pergunta do Vertente do Cinema, do Fabrício Duque, também amigo crítico aqui presente na live, que ele perguntou, mesmo com toda a técnica e a entrega, o que foi mais difícil na construção do personagem? E aí ele colocou uma coisa bem interessante, já que a gente falou da corporalidade, desse balé dos corpos, o que te deu mais atrito? Gostei da palavra que ele usou, atrito, né? Tensão. O que te deixou na cena de uma maneira mais... desse jogo foi mais interessante na dança, né? Acho que a pergunta dele veio a calhar com o comentário da Juliana e com essa colocação do cordel, né? Da dança. O que você acha, Matheus? Bom, deixa eu ver se eu consigo responder. Tem um tanto de coisas ditas, né? Não é uma interpretação, obviamente, naturalista. Estamos partindo de um cordel, de alguma coisa que poderia se dizer que é uma interpretação mais bufa ou mais circense, né? Tanto que uma das adaptações do Alto termina num circo. A morte é num circo, o céu é num circo. Não lembro qual delas, no cinema. Muito bonito, mas tem até a dos Trapalhões. E é bem bonita. Então, a corporalidade, o trabalho dos intérpretes, sim, é físico e é na tentativa, cada um por si, e também em grupo, e dirigidos pelo Guel, de criar um corpo dançante, uma orquestra, onde cada um é um instrumento importante para que aquela música armorial, vamos dizer assim, seja tocada. Então, vamos dizer que ele escolheu lindos instrumentos para tocar cada instrumento. Às vezes eu fico achando que é assim, qual o melhor trompetista? Qual o melhor flautista? Que eu imagino agora. E aí ele foi fazendo uma eleição muito feliz. E obviamente, Selton e eu, como protagonistas, e estando em quase todas as absolutas cenas do episódio, dávamos muito o tom, estamos muito juntos, em cena e nos ensaios, construindo nossos personagens para se complementar ao outro. Nossa construção, como foi feita junto, na mesma sala de ensaio, ela não é uma coisa que os atores se encontraram, trabalharam separadamente, se encontraram no set. A gente trabalhou junto na sala de ensaio com o Guel. Então, se o Chicó apontava um caminho para um lado, quase que instintivamente eu entendia que eu tinha que preencher o buraquinho que sobrava naquele movimento, naquela fala. Se ele ia ser mais lento e grave, eu tinha que ser mais agudo e rápido, e vice-versa. Não dá para saber quem começa primeiro o movimento. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eles se dão, né? Não é um João Grilo que se dá sozinho e que contracena com o Chicó que se dá sozinho em cena. Não, eles se dão. Eles se dão e, às vezes, se separam, mas estão juntos nessa vida, não vou dizer nessa cena, nem nessa aventura, nem nesse filme, nem nada, nessa vida. Então, não sei se eu respondo. A parte que me dá mais atrito de todas, agora que essa pergunta foi feita, nunca me foi feita essa pergunta, é justamente na contracenação com o Selton. Esse é o momento em que eu sempre estava mais desafiado, foi a parte mais dura de tudo, porque tinha que ser feito junto. Me botava em alerta, sempre estava em alerta para saber como ele ia fazer, para poder responder, e acredito que vice-versa. Tanto que a gente criou um vínculo, obviamente, muito sério, artístico,
um tipo de enamoramento. A gente não é amigo íntimo, a gente é amigo íntimo, mas numa instância artística. A gente viu coisas um do outro ali dentro. Então, a gente se encontra muito emocionado, mas não somos comparsas de fofoca, ou de beber, ou de sair para comer gente junto. Não. A gente tem um encontro fortíssimo ali, que nos ensinou também muita coisa, e nos fez íntimos na vida artística. Passamos por isso juntos. Pensando bem, o maior atrito era esse. Não acho que o maior atrito, se é que eu estou entendendo a pergunta, o maior atrito não era o fato de eu ser paulistano, descendente de belgas, da classe média branca brasileira, e estar fazendo um personagem nordestino. Eu tive por onde correr. O Arlequim me ajuda, meu tipo físico me ajuda, eu tenho um bom ouvido, então sotaque para mim é uma coisa saborosa, gostosa de fazer. Guel ajudou muito em todas as instâncias. A caracterização não foi também eu não estava lutando contra o meu corpo para ser o grilo. Meu corpo se presta ao arquétipo do Arlequim, né? E desse nordestino típico, baixinho. Matheus travou. Eu estou vendo a Juliana e a Rony se mexerem, então acho que foi o Matheus quem travou. Mas, Rony, vou te devolver a palavra enquanto eu coloco aqui o Matheus de novo. Oi. Matheus, oi. Pronto, voltou. Eu ia, inclusive... Foi rápido. Deixa eu terminar aqui o pensamento. Queria depois fazer uma pergunta para a Juliana. Essas coisas todas não foram atrito para mim. Mesmo a rapidez da filmagem, o Guel filma muito rápido. Ele ensaia muito, isso é muito importante, porque depois no set é rápido. Aquilo que nós combinamos vai ser feito. E ele filma por eixo de câmera. Explico. São 4 capítulos. A gente não estava fazendo longa. A gente estava fazendo a série, enorme. Se ele coloca num cenário ou numa externa, a câmera numa posição, né? Frente da igreja, a câmera mais aberta, dia. Naquele dia, tudo que é ali vai ser feito. Do primeiro até o último capítulo, naquela posição de câmera. Então, cena, entendeu? Pedacinho da fala da cena 2 do capítulo 1, corta. A nossa sorte é que não trocava de roupa, praticamente, porque o João Grilo, em situação tão pobre, ele só tem uma roupa. Mas, mas aconteceu algumas vezes de mudarem as marcas, posição de câmera mantida. As marcas mudarem, o Guel dizer ação, e ninguém sabia que cena era. E a gente diz, mas é o que é para fazer? Capítulo 4, cena 26. Desculpa, me ajuda. Qual é mesmo a cena 26 do capítulo 4? Algumas vezes, aqueles sacos de areia jogadas no chão para fazer a marca, para não ter que machucar a calçada da cidadezinha de Cabaceiras, e também para rapidez, porque a fita colorida tem que botar, depois tem que tirar. Tururu. O foquista do Alto da Compadecida é um santo. É um santo. Eu sonhava com o fotógrafo de noite. Era tão intensa a coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas o que acontece entre o diretor e o ator é muito sexual, de uma certa maneira. Tem um lance de atração. E o que acontece entre o ator e o cara que está na câmera, ou a mulher que esteja na câmera, é muito sensual. É uma dança. A câmera tem que gostar do ator e o ator tem que querer se exibir para aquele fotógrafo. É uma coisa muito maluca e que não é exatamente sexual, mas é sensual. Diz respeito
ao enamoramento, ao pavoneamento, né? Então, eu acredito que eu estava... A coisa começava às 5 da manhã e terminava umas 8 da noite, quando eu não aguentava mais decorar as cenas do dia seguinte e dormia. Mas eu acho que eu estava muito ligado nessa relação na relação com o Celton, todo dia, quando a gente se encontrava, e muito ligado na relação com a câmera, com o fotógrafo. Então eu sonhava com ele à noite, era um inferno. Eu passava o dia inteiro com ele, e à noite eu dormia e sonhava com ele, com direito a putaria e tudo. Entendeu? Gente, se eu penso, então, nos filmes do Cláudio Assis, que quase todos foram fotografados por Walter Carvalho, eu acho que o Valtinho nunca saiu da sua cama, porque ele, então, a câmera dele é puro isso. É o movimento, é o desejo pelo movimento, pelos corpos. Eu só entendi isso que eu estou falando agora depois de filmar com o Valtinho. Eu não sabia disso antes de filmar com o Walter. Valtinho é danadinho, né? Antes do alto, eu fiz com o Walter o Central do Brasil. Foi antes. Então, mas eu não filmei tanto assim. E eu estava muito tenso. Porque tinha Fernanda Montenegro, porque era um filme que, quando eu cheguei, já estava no final, a equipe estava cansada, eu tinha uma responsa, assim, de ser o cara para quem adora ir entregar o menino, no final do filme. Então, eu entendi a onda toda do Valtinho, foi muito gostoso, mas eu não tinha entendido a dança. Depois a gente foi fazer o primeiro dia do Valtinho, logo na seguida, na sequência do Central, a gente filmou o primeiro dia, que é um filme que eu amo. E ali eram só 3 personagens, Fernanda Torres, Luiz Carlos Vasconcelos e eu. E ali eu fiquei sozinho, vamos dizer assim, com meu amante Walter Carvalho, para daí entender que o lance entra numa zona, não é erótica, é erótica. Para que ter medo dessa palavra? Porque não estamos falando em sexo, estamos falando em arte, né? Mas estamos falando em libido. Então, se a libido, se a tua libido e a do fotógrafo e a do diretor, então, porque vai passar por ali e vai cair no vídeo assiste, né? Se a tua libido tá acontecendo durante a cena, se você está excitado para filmar para aquela câmera, por N motivos, ou por um motivo que você consiga escolher ou encontrar, dependendo do trabalho, às vezes o trabalho não está erotizado o suficiente, você tem que encontrar, é o contra-regra, é a continuista que está saboreando o teu trabalho, é para ela, então, né? Eu entendi esse grande bailado, assim, eu acho que, só para terminar minha fala, queria dizer que... Destravou. Perdão, é que você tinha travado, mas destravou. Pode falar. Querendo dizer, só para terminar, que, então, tinha esse bailado forte no alto, dos atores todos com a câmera, e com o Guel, acho que muito, um desejo de agradar o Guel, que tinha sonhado aquilo tudo com tanta garra e pertinência, sabe? E, obviamente, uma grande fricção bonita de 2 palhaços complementares, que era o Grilo e o Chicó. Rony? Maravilhoso isso, gente. Eu queria fazer uma pergunta, uma para você, Felipe, e outra para a Juliana. Vou começar com você. Jesus, do filme, fala que o tempo das mentiras já passou. E alerta que o diabo não deve copiar sua aparência, né? Pois, abre aspas, você sabe que não pode ser igual a Deus, fecha aspas. O que Jesus diria sobre a nossa era da desinformação, Felipe? Eu acho que ele falou, né, que
Jesus, né, falou, né, que o tempo da mentira passou, mas eu acho que a mentira está tão presente hoje em dia. O que é que você acha que Jesus diria? Olha, é uma ótima pergunta, daria para responder 1 zilhão de coisas, mas eu vou ser sucinto. Imagine, eu sucinto, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o alto ele se ressignifica o tempo inteiro, né? Foi como o Mateus falou, a cada momento que ele é reexibido, ele ganha novos contornos. Eu consigo ver novos anseios. Ele me corresponde a novos anseios a cada vez que eu revisito ele. E essa cena é bastante complexa, né? Um Jesus Cristo negro é bastante raro no audiovisual, poucas vezes foi utilizado. Talvez a mais lembrada internacionalmente seja o videoclipe da Madonna, né? Like a Prayer, mas, por curiosidade, foi dirigido o videoclipe por uma diretora do cinema de gênero. Imagine, né? A diretora do Cemitério Maldito original, é uma diretora do cinema de terror, do cinema de suspense, para criar um outro imaginário, uma distopia. E eu acho que o que é incrível do Alto é que não é um Jesus Cristo que precisou do cinema de gênero, apesar do cordel perpassar todo o filme, e ele corresponde a inúmeros anseios que nós temos hoje de representatividade, lugar de fala. É um Jesus Cristo que representa, de fato, inúmeras questões, como a visão do Jesus Cristo histórico. Para quem tiver interesse, o grande professor André Chevitarese, por exemplo, é um dos professores que faz uma pesquisa mais ampla com um grupo de estudos em relação ao Jesus histórico, que vocês sabem que não é um Jesus europeu, não é um Jesus branco, não é um Jesus louro, como muitos quadros europeus gostam de passar. Jesus tinha uma questão étnico-racial bastante miscigenada, então existem muitas questões históricas ali presentes, aquela imagem é muito potente, ainda mais Fernanda Montenegro ser a mãe dele ali naquele momento, ainda mais para a nossa arte, como o Mateus falou, é um momento do cinema brasileiro, não só da retomada, mas digo internacional, de voltar a ter uma política pública voltada para o investimento dos nossos filmes. Então, aquele Jesus com aquela mãe, com aquele panteão de filmes, como o Mateus falou, Central do Brasil se conecta naquele momento. O Mateus está envolvido em quase todos os grandes filmes da retomada, seja Carandiru, seja o Cidade de Deus. Então, tem tantos marcos cruciais para o cinema naquele momento e que eu acho que se conectam. Eu acho que aquela cena é representativa disso. A arte combate o fake news. A arte é catarse, como já dizia Nietzsche, né? A gente estava conversando no nosso grupo de estudos, meu e Rony, que Nietzsche, quando fala do nascimento da tragédia, fala que a arte nasce junto com a medicina em Epidauro. E não existe cura sem arte. Os médicos mandavam ir ao teatro junto com a cura farmacológica, né, médica, clínica. Você tinha que ir à peça para se curar. E eu acho que aquela cena é catarse do verdadeiro Brasil, da nossa verdadeira representatividade. Ela é verdades, mas não é verdade como uma imposição, como se quer fazer com as fake news que voltam atrás a cada dia, que são impositivas. Catarse é autonomia, é individual, e aquela cena é muito isso. Ela é gerar a verdade de cada um, despertar a verdade de cada um, que eu acho que Juliana também falou um pouco sobre isso, quando ela falou sobre a representatividade no nosso Nordeste. E eu acho que o Alto, ele se comunica muito com o Pagador de Promessas, né, nosso único filme ganhador de Palma de Ouro em Cannes, porque ele eleva a um novo patamar a questão. Se o Alto tem toda aquela questão, se seria cinema novo, se não seria, porque ele traz o arquétipo da esquete, porque o Anselmo Duarte já tinha atuado para os grandes estúdios anteriores ao cinema novo, e ele atuava muito em chanchada. Então, o que esse ator levou para o Pagador de Promessas como diretor? Muitos dos cinemanovistas, como Glauber, acusaram o Anselmo de fazer um cinema novo travestido, porque tem muito esquete ali. Tem cena de humor. Já o Alto, ele não precisa se travestir. Ele se assume uma questão muito específica da nossa literatura e do nosso teatro. Ele já assume o humor como primeira chave. Ele não tenta se esconder através de várias linguagens que se misturavam no Pagador, que tinha seu sentido naquela época. E ele vai trazer o enterrar seus mortos, né, que o cachorro já começa ali como Antígona, e que vai ser ressignificado com a nossa questão, com o nosso sincretismo. Se no Pagador era a questão de pagar uma promessa para a cura de um jumento,
Começa tudo aqui por causa de um cachorro, que eles quase comem a comida do cachorro. Mateus brinca com o padre. Não, a gente é cachorro. Ah, não, o Major tá chamando a gente cachorro. Tem uma piada muito dolorosa ali, mas verdadeira. Quem são os cachorros? Quem são os cachorros? Não esqueça que Ariano criava cabra. Criava cabra. A cachorra morre quando come a comida dele. Exato. Então, tipo, era muito dirigido para eles, era dirigido para a opressão da classe operária. O intestino da cachorra não aguentou a comida deles, não. Posso fazer a pergunta agora para a Juliana? Pode. A minha resposta era essa. Cada um tendo o seu tempo. Eu acho que o auto evolui para o nosso tempo e é eterno porque continua se ressignificando. Às vezes eu penso que, na verdade, Ariano não só é eterno pelas suas qualidades artísticas, mas o Brasil teve poucas chances, ou teve chances de mudança, e nossos problemas continuam os mesmos, gente. De 1955, isso é um texto de 1955. A miséria continua aí, a pobreza, a exclusão, a política, a corrupção. E eu queria perguntar para a Juliana a respeito justamente disso. Esse deslocamento que ela faz em relação a corrupção não como um traço do indivíduo, mas como um traço das instituições, no caso específico do Alto, da igreja, né, e do capital barra política, né, da velha política. Né? Ao mesmo tempo, mostra como é que os miseráveis, os pobres, tiram proveito disso, né? Eles corrompem quem corrompe, né? Quem corrompe pela fome e pela exclusão, né? Como é que essa capacidade de invenção, de inventar, né, novos mundos, até pela fabulação, adaptação, né, a esse ambiente. Eu acho que a Rony caiu. Ela deve estar voltando em um instante, mas Juliana já vai pensando aqui na resposta. A gente botou aqui na tela essas frases inspiradoras da Gisele Durães, professora. Que lindo ler isso. Aí, Rony, se você puder completar o seu pensamento. Não, Juliana, vou completar. Então, falando da corrupção institucional, né? E como é que esse indivíduo, né, esses indivíduos excluídos, como é que eles dão a volta, né, nesse poder, usando justamente esse poder de invenção, né, essa fabulação. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa estratégia do Suassuna. Como é que ele pega esses excluídos que viram o centro da obra dele, né, e como é que eles dão essa volta, entendeu? Entre aspas, usando da mentira ou da fabulação, como essas estratégias de sobrevivência são articuladas na obra deles, sobretudo no Alto. Juliana. Então, eu acho que tem dois tipos de mentiras, né, aí na Pedra do Rei. Ela aparece a mentira que o Suassuna chama de a mentira ruim, sim, né? Exato. Que é aquela Desculpa, só para complementar, essa mentira não é uma mentira da vantagem em cima do outro, mas é uma mentira usada para existe uma diferença. Existe uma diferença ética e moral aí. Sim, e tem outra mentira, que na verdade não é nem mentira, né? São os causos. Né? As histórias do Chicó não são mentirosas, no sentido, a mentira aí ela adquire outro tom, né? Outra tônica, né? Ela é verdadeira, essas histórias dele, porque o critério de verdade aqui é outro, né? O João Grilo escuta as mentiras, os causos do João Grilo, do Chicó, e ele sabe que aquilo ali não é verdade, que não tem como ele escapar daquela situação, né? Quando Pirarucu amarra ele e ele não tem como ele escapar, é inescapável, né? E ele escapa. Então, o Chicó, ele vai alimentando essas conversas. É diferente de, por exemplo, quando você falou da fake news, né? Que a fake news, não, ela é contada para difamar o outro, né?
para desconstruir o outro, para prejudicar o outro. Essa mentira, em nome da poesia, né, para que o Suassuna fala que é para caber bem nas métricas da rima, da poesia, essa poesia é em nome da arte, né? É em nome da invenção. Eu penso Chicó e João Grilo, eu sou apaixonada. Matheus, eu sou apaixonada por vocês, assim, pelos seus personagens, e pelo você como ator, e o Chicó, para mim, e João Grilo ficaram, assim, imortalizados, né? Acho que no imaginário de muita gente, né? Agora eu estava assistindo uma paródia sobre o coronavírus, que fizeram de uma adaptação do filme, um pedacinho do filme, falando... Eu imagino isso, o impacto que tem isso nas comunidades, nas escolas, nas crianças, para usar máscara. Então, essa mentira, né? Porque ali é um personagem, essa mentira que ele conta, né? Que é verdade, porque te constitui, te transforma, te mobiliza, né? Não é uma mentira, uma fake news para te difamar, para te prejudicar, né? E é interessante uma cena, falar aqui, que uma coisa que eu pensei, fazer um paralelo com o Romance da Pedra do Reino, que é a obra que eu estudo. O Chicó, toda vez que ele vai contar uma história, um causo, né, que é entendido como mentira, mas eu penso mais em causo, quando ele vai contar, ele fuma um cigarro, né, e sai aquela sombra, que é como se ele fosse abrir, é como se fosse um ritual, né, um ritual de passagem, para abrir a imaginação criadora do artista, né, do contador de história, né. E na Pedra do Reino tem o vinho da Jurema, então, essa planta sagrada que o Quaderna toma para poder contar suas histórias. Tem muito essa coisa ritualística, né? Essa religião, eu acho muito interessante isso. É uma passagem, é uma performance. Dizer, tem um pouco o uso de substâncias que modificam a percepção de alguma forma. Isso. Não podemos ter medo. Sabe de uma coisa, enquanto você falava, que eu fiquei pensando, como a gente fala muitas coisas racionalmente, a gente analisa muitas coisas, mas a real é que o alto, desde a sua escritura, e muito na adaptação do Guel, é muito carinhoso. É muito carinhoso. Enquanto você falava agora sobre essa coisa da fumaça que envolve a mentira do Chicó. Cigarrinho quer dizer várias coisas, o tempo da mentira, o tempo de fazer o cigarrinho, né? Depois a substância entra no seu corpo, você fica modificado. Mesmo se for só um cigarro careta, quem fuma sabe, o primeiro cigarro do dia dá tontura. No primeiro cigarro do dia é que você sabe por que você gosta de fumar. Os outros todos você fica triste por estar fumando. Mas o primeiro trago, você fala, você dá uma moleza em você faz uma quebra de braço com Deus, eu vou te desafiar um pouquinho, tá? E depois você toma um café preto e vai pro banheiro. Eu te interrompi, vai lá, desculpa. É muito carinhoso, um trabalho muito carinhoso. Juliana, seu microfone está fechado, perdão. Você repete para gente o que você falou agora, que seu microfone estava fechado, me perdoa. Tá, não, eu que peço perdão, que eu não reparei, eu estou fechando, porque aqui dá muita interferência. Senão vocês podem... Não se preocupa. Então, o que eu estava falando, essa questão do Suassuna, né? Ele, para mim, ele é um subversivo, porque ele vai questionar as instituições. No Alto da Compadecida, ele vai questionar a instituição da igreja, né? Essa ortodoxia, a ganância dos padres. Na Pedra do Rei, ele vai fazer uma questão, ele vai questionar a polícia, né? Por que o narrador, o Quaderno, ele começa a narrativa preso, condenado por quê? Por ser sertanejo. Né? A gente vai entendendo aos poucos que a condenação dele é por ele ser descendente de cangaceiros, de cantadores, de uma ralé sertaneja, né? Como o inquisitor lá da Pedra do Reino está falando com ele, né? É uma ralé, são os marginais que não têm conhecimento, né?
que não sabem falar, que não sabem escrever, que não sabem votar. O nordestino não sabe votar, né? Então, assim, para mim, ele é um escritor, assim, não sei se não sei se eu falei tudo que você me perguntou, mas eu não lembro se eu respondi tudo, mas eu acho que é isso. Posso fazer uma pergunta? Rony, só queria antes corrigir uma coisa rápida, porque na hora, quando eu falei os filmes do Matheus do Momento da Retomada, eu falei por uma questão muito específica, por um ato falho. Quando eu mencionei o Carandiru, gente, é porque eu me lembro até hoje do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, o quanto Cláudio Assis ficou decepcionado de ter perdido o Amarelo Manga para o Carandiru, duas grandes obras, independentemente disso, mas eu sem querer citei o Carandiru, porque até hoje o ato falho me associa os dois filmes por causa desse grande momento histórico. Quem estava presente no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro viu mais de dois gigantes, Hector Babenco e Cláudio Assis, disputando pelo prêmio de melhor filme do ano, que ambos mereciam. E Amarelo Manga é uma obra paradigmática que merece todas as láureas, independente de, naquele momento, o Carandiru ter levado a melhor naquele prêmio específico. Então, me perdoa só ter trocado um com o outro. Eu achei que você tinha falado, eu não quis nem parar, porque logo na sequência falamos no Cidade de Deus, que é um filme bem aparentado e contemporâneo, bem próximo do Carandiru, né? Eu acho Cidade de Deus... Não, mas eu nem posso cometer esses atos falhos. Sou professor de História do Cinema brasileiro, mas o meu ato falho foi mais por causa desse prêmio. Esse prêmio me fez os dois filmes nunca mais eu pareço um pouco, acho eu, com o Gero, Camilo. Eu não acho que eu pareço tanto, mas muita gente confunde. Aí eu achei que você tinha dado uma viajada. Não se preocupa, não, de forma alguma. Foi mais por causa desse grande prêmio e esse momento histórico que me associou os dois filmes dessa maneira. Eu tenho os dois muito juntos quando eu os vejo por causa dessa experiência. Seguimos? Fale, Rony. Seguimos, fale, Rony. Estamos chegando perto do fim, então, mas seguimos. Fala lá, Rony. Oi, gente. Olha só, essa vai para o Matheus. Eu acho que o Schwarzenegger, ele aborda tantos problemas do país nessa obra. É tão rico que às vezes a gente até se perde, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma fala, né, do padeiro Eurico, né? Ele faz uma piada com o Cabo 70, que é assim: quem já se viu o cabra ter de usar uniforme para provar que é macho? Sua não deixa pedra sobre pedra, né? Nem para as forças de segurança, né? Encarnadas aí no caso pelo Cabo 70, e nem com o mito do macho brasileiro. Eu queria saber de você, Matheus, o que você acha dessa, vamos dizer, estocada, nessa alfinetada do Ariano? São tantas em cima desse mito. São tantas alfinetadas ao longo de todo o texto, ainda mais em se tratando, na verdade, de uma adaptação que engloba algumas outras peças do Ariano. Então, para além das coisas que estão ditas no alto, também tem coisas de outras peças de Ariano colocadas, e farpas carinhosas. Eu adorei pensar nisso agora, como é carinhoso o trabalho. Hoje eu falei sobre o alto várias vezes. Eu tive várias entrevistas sobre o alto, pelo fato dele ter estreado nos cinemas em setembro. Então, hoje foi uma coincidência. Junto com a nossa exibição do filme e a nossa mesa aqui, eu tive antes uma rádio, também uma TV. Falei muito sobre o alto hoje, de muitas formas diferentes, e agora me dei conta desse carinho. Mas uma coisa eu disse anteriormente, me parece que é boa, é uma ficha que me caiu. Eu quero falar uma coisa sobre a comédia, mas eu quero falar depois, sobre o esgar do sorriso, tá? Logo na sequência. Se você quiser assistir o alto, independente das questões políticas colocadas, evidentes,
você pode se divertir com ele e ainda assim ser espectador dessas alfinetadas, dessas espetadas, muito conscientes, muito bem dadas no ridículo poder do homem em geral, do que é masculino, do que é, né, do que é masculino e violento no poder, né? A ganância, a mentira, a violência propriamente dita, a roupa de soldado para esconder quem você é, tudo isso, né? Então é muito grande a obra do Ariano, porque ela vai abraçando todo mundo. Quem tiver o olhar mais afiado para uma crítica social, assim o verá. Quem quiser assistir como um alto mesmo, da Compadecida, sobre compadecermos uns dos outros. Quem quiser assistir como uma peça medieval, uma fábula medieval, livre das críticas sociais, talvez as crianças vejam assim, enxergando, intuindo os arquétipos ali, né? Eu acho essa específica espetada genial, porque, obviamente, por algum motivo, a gente insiste nessa... O ser humano é um menino, né? Eu estou falando menino no masculino mesmo. O ser humano ainda é um menino. Sacou o que eu quero dizer? Acho que o ser humano ainda é um menino. Com Saquei. Tem encantos nos meninos, mas também tem muitos achaques. Nelson Rodrigues que usava achaques, né? Eu gosto de achaques. Tem os achaques dos meninos. Eu acho que, por exemplo, politicamente agora, nós estamos num país governado por meninos, inclusive mulheres, meninos, com os achaques dos meninos. Hoje, por exemplo, eu olhei e estavam todos perdidos. Eles estão todos perdidos, eles realmente não entenderam o tamanho da coisa, a importância da coisa, nem onde a gente tinha chegado. Que a gente já chegou lá na frente há muito tempo. Não sei se vocês concordam, mas quando uma pessoa revela, descobre alguma coisa, no caso, estamos falando de Ariano, então, quando Ariano escreve o alto, não tem mais muito como dar ré. Alguns podem demorar um pouco mais a entender, a abarcar a substância do que foi dito, né, totalmente. Mas aquilo foi dito, já é da humanidade. Então, essa insistência em ser menino, em não crescer, em não ver o que já foi dito, é muito louca. Hoje em dia, essa espetada é divina. Olha, sabe, essa espetada é divina, os meninos estão se empoderando com essa coisa, todo mundo comprando revólver. É uma loucura. Mas eu queria, não sei se eu estou respondendo, eu achei tua provocação mais para que eu delirasse um pouco do que para eu responder concretamente, né? Tá aí uma coisa legal, assim, dessa conversa. Ter imaginado que os homens são meninos. Ao longo da nossa conversa é isso mesmo, gente, que vai derivando, né? Isso aqui vira uma fita banana, a gente puxa uma coisa, tá em outra, é ótimo. Isso é vida. Isso é vida. O que eu acho muito interessante. Branco. Desculpa, com as belezas dos meninos e os achaques dos meninos. Agora, sobre o riso, e aí, não sou um estudioso, não sou um intelectual, não me considero assim. Sou muito mais um corpo que se... É claro que eu sou um pensador também, mas sou muito mais um ator do que um pensador, sou muito mais preparado, preparei meu corpo e meu espírito muito mais para a vivência do personagem, para essa jogatina do corpo, com as dramaturgias, com os arquétipos e tal, do que para pensar politicamente ou filosoficamente o mundo. Eu sou da ação, enquanto intérprete. E eu pensava muito nisso desde o início, quando eu comecei a ser ator. Eu estudo muito etologia. Estudo daquele jeito. Alguns livros, e é um assunto que me interessa.
que é a comparação do comportamento animal com o comportamento humano, já que somos bichos, meninos e bichos. Ainda, podemos não ser. Passarinho não escreve o Alto da Compadecida, nem gorila. Ser humano escreve o Alto da Compadecida, mas, em compensação, talvez a violência desejada aí pelos meninos militares seja mesmo a violência que necessita um macho alfa selvagem numa savana, né? Um bicho. O sorriso nos primatas, ele serve sempre como um mostrar de armas, é um mostrar de garras. É assim que surge o sorriso. Os dentes, originalmente, não são só para mastigar, eles são também para mostrar o tamanho da sua periculosidade. Então, muitas vezes, não é preciso nem agredir o cachorro, o macaco, o próprio gato, muitos bichos. Basta reganhar os lábios e mostrar os dentes, que você avisa o outro do tamanho do perigo que você é. Quando todos nós, juntos, arreganhamos os dentes diante de algo, nas comédias, nós nos desarmamos todos ao mesmo tempo. Mostramos as armas diante de alguma coisa, em geral, muito incômoda, muito ameaçadora. Estou colocando isso para bagunçar um pouco nossa cabeça. Eu falei um pouco em carinho, né? E agora eu queria falar um pouco sobre essa necessidade muito urgente de rir para aliviar as tensões, mostrar as armas diante daquilo que, de alguma maneira, nos horroriza. Exatamente. Eu acho que o riso tem um poder aí político, inclusive, muito grande, né? É uma forma também de criar mundos, né? Como o próprio Ariano fez na sua obra, né? Usando os causos, a piada, né? O humor, o riso, né? Precisamos muito disso, urgentemente, com certeza. E só para pegar esse gancho que você acabou de falar, né? O Vicentão, que é aquele cara, né? Lá que puxa a peixeira, né? Para mostrar sua masculinidade e tal, é um sujeito cujo ódio, ele é movido pelo ódio, né? E é o bastante para justificar a sua existência, né? Quem com ódio fere, com ódio será ferido. Não há saída por aí. A saída está no riso, no comum, na imaginação, na liberdade. Para nos desarmar, essa ideia bonita de que o riso seja um desarmamento, né? Um lento e contínuo desarmamento. Um lento e contínuo desarmamento. Eu tenho a pretensão de que um dia as pessoas deixem de ir às igrejas e vão só aos teatros, lá que você vai rezar, com vários tipos de gênero diferente, missas de tons diferentes, sempre sobre o espanto, sobre quem nós somos, sempre acerca de nós e daquilo que a gente quer entender, mas com tons variados, gêneros variados, a gente vai rir, a gente vai chorar. Hoje eu quero ir numa missa para chorar muito, vou assistir Antígona, vou ver Medéia, hoje eu quero, né? Hoje eu quero ver uma coisa muito política, hoje eu quero ver a Mãe Coragem no meio de uma guerra, hoje eu quero rir de como é patético o poder dos meninos, vou ver o Alto, né? Hoje eu quero me horrorizar com a falta de resposta de Deus a Jó, vou assistir o livro de Jó, né? Ai, Ventania, eu tenho a pretensão de que um dia o teatro ocupe esse lugar e o medo de que a pandemia atrase muito isso, porque é claro que desde que a gente meio como a gente que tem teatro, mas agora ficou meio ameaçadinho, assim, será que a gente pode se encontrar? Eu acho que vai ser uma coisa legal, assim, os encontros com menos gente,
Quem for ao teatro vai realmente estar afim de ir ao teatro, claro, com todas as normas de segurança respeitadas, mas vai dar um barato, que eu acho que é o barato que vai renovar de novo nossos palcos, que nunca são de verdade ameaçados. Um pouco antes da pandemia, há uns 5 anos eu voltei a fazer teatro muito intensamente. Nossa, sua peça sobre sua mãe é de chorar, meu Deus do céu, de chorar copiosamente. Obrigado. Oi, eu devia chorar copiosamente, eu vou falar obrigado. Desculpa, não quis tocar no assunto delicado, me perdoe. Não é delicado. Porque eu tive certeza, depois de tantos filmes feitos, tanta televisão feita, e com essa coisa ficando tão forte da internet, das séries, dos youtubers, e etc e tal, eu tive certeza que o teatro ia pegar de novo para si o valor maior. Eu acho que um pouco eu fecho o meu raciocínio hoje dizendo que o teatro já andou pegando para si o valor maior, um pouco antes da pandemia, isso já estava acontecendo, era no teatro que eu estava vendo as melhores coisas e tendo as maiores experiências como ator de palco e como espectador. E tenho certeza que isso vai continuar, e o Alto da Compadecida é uma série de sucesso da TV, é um filme de bilheteria, mas é uma peça de teatro. É uma peça de teatro. Isso é que ele é. Gente, o Matheus falou uma coisa que não poderia ser mais linda para a gente já ir encaminhando para o final, porque infelizmente a gente tem um timing com Estação, que a gente agradece muito ao Estação, mas para finalizar, o Fábio mandou para a Giovana, né, que está tendo todo um chat aqui paralelo, falando: a fala da Nossa Senhora me remeteu a outra grande obra, Morte e Vida Severina. Achei que também remete bem para Juliana poder corresponder, né, o quanto ela vê uma semelhança ou não. E tem uma pergunta aqui final, talvez, muita gente perguntou sobre teatro, que eu acho que o Matheus falou muito bem agora, né, ele respondeu. Eu queria trazer uma pergunta aqui bem interessante, que é mais farsesca, né? É só uma brincadeira quase, mas com o personagem, que o Igor perguntou: Matheus, não, perdão, botei o comentário errado, o highlight, gente. Fazer muita coisa ao mesmo tempo, de repente a gente se confunde. Está aqui. Matheus, na cena do julgamento, quando João Grilo assume os seus pecados na terra e aceita o seu destino, era mais uma estratégia para enganar o tinhoso Cramulhão ou foi realmente uma rendição pela culpa? Eu respondo depois, né? Juliana, se quiser falar o quanto Morte e Vida Severina influencia, talvez a sua pesquisa ou os textos do Ariano, se você acha que tem alguma correlação. Tá, então, só para fechar o raciocínio fechar aqui a minha fala sobre essa questão que o Matheus falou sobre as obras de Suassuna e sobre essa questão da performatividade e de como que a sua obra, ela, enfim, ela tem essa questão do riso através da obra de Suassuna, né? O Suassuna, através do riso, ele transforma, né? Um riso que é transformador, né? Que é um riso que tem para finalizar, a dupla Chicó e João Grilo, né? Que são os cantadores, né, que representa essa performance do cantador. Para mim, é como se o Chicó ele representasse ali a imaginação criadora, o João Grilo a imaginação, a sabedoria prática, né? E é interessante que no final, questão da morte, fala sobre a questão da morte, né? Para mim, o Chicó é como se ele tivesse um certo desapego,
sabe? Como se ele enxergasse as coisas como elas são. Ele não tem muito apego material às coisas do mundo da vida, né? Assim, ele tá sempre rindo, ele tá sempre sorrindo, mesmo quando ele quando ele morre, né? Quando ele vai ele encontra o cangaceiro, eu acho interessante essa fala, que ele encontra o cangaceiro e o cangaceiro fala assim, ele vai falar que vai matar, o cangaceiro vai falar que vai matar ele vai falar, mas eu já morri, como é que eu vou morrer de novo? Não tem como, e ele fala isso sorrindo, né? Então eu acho que eu não sei se tem, assim, paralelos com a Morte e Vida Severina, agora eu não saberia dizer isso, mas eu acho que a obra de Suassuna, que fica mais essa obra, nesse romance, nas obras dele como um todo, é essa questão dele pegar o riso de forma leve, de forma brincante, né, e ele tratar de assuntos tão sérios, de temáticas tão pertinentes, que são tanto universais, quanto são problemas existenciais, né, mas são também problemas que estão na nossa sociedade, que estão no nosso cotidiano, que a gente enfrenta dia a dia, né, o sertanejo enfrenta dia a dia. Enfim, eu acho que essa é a grande sacada do Suassuna, né, tratar tudo e é interessante, porque eu estava conversando hoje de manhã mais cedo com o cantador, né, o meu tio, e ele contou sobre a história, um pouco da história de vida dele, ele contou isso rindo, né, então não é uma coisa característica do Suassuna somente, é de uma tradição, né, você conversa com os cantadores, eles vão falar, eles contam as histórias de tristeza, que seriam tristes, né, que seriam desgraçadas, eles contam isso com humor, né, com leveza, como se ali eles não tivessem mais aquilo não tivesse afetando eles tanto assim, né, como se eles tivessem superado aquilo, né, eu acho isso muito é uma investigação que eu estou fazendo, eu não tenho ainda uma compreensão mais holística de tudo isso, mas isso aí me fascina, né, essa leveza da obra Suassuna e essa complexidade filosófica da obra dele, né, isso me fascina muito. Foi lindo. Olha, não deixa de ser a rapidez com que as coisas vão acontecendo, não deixa de ser infernal, né? E é realmente surpreendente o humor com que o Grilo consegue levar isso, como foi agora dito. Quase como quem já morreu, de alguma forma, né? Não só na cena do céu, mas não falta muito mais coisa, não há que se temer tanta mais coisa. A vida por si já é tão danada é uma palavra bonita, né? A vida já é tão danada, vou ter medo de detenção, vou ter medo de coronel, vou ter medo de quê? Mas, aí respondendo a pergunta que me foi endereçada, mas eu acho que ele fica, assim, com medo na hora da morte final, quando estão mandando ele lá pro inferno, e por um momento muito breve, eu acho que ele foi sincero. Eu pensei muito sobre isso, se eu deveria tentar enganar, inclusive, a Nossa Senhora. O diabo fala, ele está se fazendo de santo para ela se compadecer. E ele fala, do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Eu acho que nessa hora ele é sincero, eu acho que ele está com medo, e ele, inclusive, acha que ele pode ser tão eternamente danado que ele pode estar mentindo, mesmo estando sinceramente com medo. Agora, não tenho certeza absoluta de que ele esteja arrependido. Não sei se é uma resposta. É uma cena, nesse sentido, difícil de ser feita, porque há que se tomar um partido, e eu acabei me emocionando, e achei um pouco bom também deixar o Grilo se emocionar um pouco nesse limiar, para logo depois também voltar saltitante, e retomando o humor, e falando, melhor assim, porque dessa vez eu tomo cuidado, e não passo nem pelo purgatório, que para não dar gol qualquer. Afinal de contas, como disse Nossa Senhora, quem gosta de tristeza é o diabo, né, Mateus? Exatamente. Não vamos dar o gosto aos demônios, né, Mateus? Vamos rir, né? É a nossa salvação. Vamos rir. Eu acho que ele é sincero um pouquinho nesse sentido.
Eu também acho, eu acho que as mentiras dele são muito ferramentas sociais. A sociedade mente para ele, ele só joga com as armas que lhe são dadas. Mas eu acho que ele é muito sincero, porque dentro de como ele se coloca, a intenção dele é genuína, né? Não importa quanto ele faça, a intenção dele é genuína. Gente, tem muitas mais perguntas aqui, que não dá para responder todas. Talvez a mais interessante que eu não consegui colocar, que foi do Adalmir, perguntando sobre a transcodificação de Mateus como um ator camaleônico. Acho que foi a mais complexa, o maior tutano. Não sei se dá tempo de responder, porque a gente vai ter que encerrar agora às 10h30, faltam uns minutinhos. E o colega também, esqueci aqui, perguntou qual foi o momento que mais te marcou no set do Alto. Se teve um momento que mais te marcou, que o Evandilson perguntou, e a Dalmir perguntou sobre você ser tão camaleônico. Não sei se dá tempo de responder, mas se você quiser tentar... Ele perguntou o que sobre ser camaleônico, ou ele só comentou que eu era camaleônico? Não, ele perguntou se existe alguma técnica especial para se transcodificar como um grande ator camaleônico. Foi essa a pergunta dele. Tá. E o Matheus perguntou se teve algum momento que mais te marcou no set da gravação do Alto. Tá, eu vou responder imaginando que seja uma pergunta de um ator. Parece uma pergunta de um ator, né? Ou de alguém muito interessado em interpretação. Eu responderia, para ser bem breve, meu óculos está quebrado, por isso que eu estou segurando assim, olha. Óculos de camelô, que eu comprei nas filmagens do Zama, porque o meu quebrou. Eu estava no interior lá do sertão argentino, fiquei sem óculos, comprei esse no camelô. Custou um peso. E eu tô com ele até hoje, acho que são 3 anos. Meu olho vai pular Nossa, pra gente, fora. por um peso. Você tá de uma vantagem. Fala seu grau. Eu tô devendo a minha mãe. Eu vou mandar o Léo. Eu vou ter que ir no oculista. Quebrou. Aí, eu acho que eu sempre tive atento. Você viu essa coisa que eu falei do esgar de horror que o sorriso é, na sua origem? Uma ferramenta de desarmar a agressividade, mostrando o perigo, entregando o perigo. Isso quer dizer que eu estou muito ligado aonde a comédia e o trágico são irmãos, ou são gêmeos, univitelinos, ou são siameses. Então, acho que é isso. Tem uma técnica, cada ator tem uma. Eu sou bem a favor dos atores se formarem, aprenderem as diversas técnicas de interpretação que o mundo já explorou. Os grandes pensadores, Artaud, Stanislavski, nossa, tem muita coisa a ser explorada. Os japoneses, o Butoh, Grotowski, a comédia dell'arte. Eu sou a favor de um ator se preparar fisicamente para ter essa elasticidade do corpo e da criatividade, da alma, né? Para poder sacar isso tudo. Mas, principalmente, eu, desde a minha infância, fiquei muito atento a como o que é cômico parece trágico e o que é trágico talvez seja engraçado, no fundo. E como essas coisas se entrelaçam. Então, talvez seja isso. Eu não tenho muito medo das duas faces da coisa. Tanto que, quando acabou o Alto, eu chorei muito no último dia de filmagem. Como se eu tivesse terminado uma tragédia. Estava exausto. Exausto. Eu estava muito triste de tirar a roupa dele, mas exausto daquela pobreza. Sabe? E a outra pergunta é, a coisa que eu mais me lembro do Alto, que eu posso falar agora, que é encantadora, é a Luizinha Arraes, que tinha acho que 5 ou 6 anos na época, em frente ao monitor, lá em Cabaceiras, encantada no Vídeo Assist. E o Guel sussurrando para mim, eu acho que vai dar certo, porque se a Luísa, com 5 anos, está tão fascinada, é porque tem alguma coisa boa aí. Gente, coisa linda de se ouvir. A Rony caiu justamente quando a gente ia se despedir. Se a gente puder já falar as considerações finais, eu agradeço todo mundo.
Juliana, muitíssimo obrigado. Você também é incrível. A gente só pode agradecer pela sua presença aqui também. E Rony, minha querida, minha amiga, minha companheira de pesquisa, de estudos, minha colega professora, só tenho a te agradecer. Obrigada a todos e a todas aqui. Foi muito potente, gostei demais. Isso anima a gente, viu? Para continuar na luta. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Matheus. Obrigada, Felipe, todos vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Rony, obrigado, Juliana. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Saudade te dar um abraço bem forte. A gente vai dar. A gente vai conseguir. E só para lembrar, inscrevam-se no canal, toquem no sininho para receber as notificações. E toda quarta-feira nós vamos ter um Cineclube ao vivo. Semana que vem vai ser Macunaíma. E vamos ter aqui Alice Andrade. Olha, vamos ter literalmente a família de Joaquim Pedro aqui representando. Lucas Rossi, que é o cineasta que está dirigindo o documentário sobre o Grande Otelo, o primeiro longa-metragem de fato que vai para frente. Que maravilha! Muitos filmes já foram tentados, mas nunca nenhum foi à frente. O Lucas finalmente conseguiu. E vai ser um prazer imenso. E também vamos ter o pesquisador da UFRJ sobre Macunaíma, que vai falar tanto sobre a obra quanto sobre o filme, que é o Marco Antônio. Então vai ser um prazer imenso. A gente está tentando conseguir que o Milton Gonçalves tenha um tempinho na agenda. Se ele conseguir, ele vai estar aqui também, mas se não, não se preocupem. A gente vai ter muita diversão. Grande Otelo é um desses atores que concentram o trágico e o cômico em si. Você ri para não chorar, ou chora de rir, pela simples presença dele. No dia que ele fez aquele Romeu e Julieta com Oscarito, que é uma cena antológica, em que ele é a Julieta, com um cabelo loiro e tudo, a mulher dele tinha se matado e matado o filho dele, no mesmo dia. E ele fez aquela cena com aqueles trejeitos, tudo. Acho que para responder um pouco essa união entre aquilo que é terrível. O que é terrível é trágico e também é cômico. O cômico também é terrível, tanto quanto o trágico. É isso. Mais uma vez, obrigado, ainda mais com essa fala linda, que já começa um debate antes mesmo do filme. Vamos guardar e vamos trazer de volta. Obrigado de novo, gente. Grande beijo, estou tentando botar todos os comentários todos. Obrigado a todos que participaram.